Fala, meu aluno, minha aluna do Knapse, tudo bem com você? Nessa aula a gente vai continuar adicionando recursos àquele nosso arsenal para compreender como que as características associadas aos genes, aqueles pedacinhos de DNA que ficam dentro das suas células, são transmitidas ao longo das gerações. Até agora, a gente vinha falando das características que eram transmitidas por aquilo que a gente chamou de heranças do tipo autossômica. E eu disse para vocês lá no comecinho, lá na aula que a gente falou da primeira lei de Mendel, lembra? Que heranças do tipo autossômica eram aquelas relacionadas aos genes que não estavam nos cromossomos sexuais. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre estes cromossomos, sobre os cromossomos sexuais e as heranças que efetivamente estão associadas aos genes que estão nesses cromossomos. Tudo bem? E antes que a gente possa, então, falar sobre esse tipo de herança, entender como são transmitidas essas características, a gente precisa entender, obviamente, quem são esses cromossomos sexuais, como eles são e qual a sua importância, né? Então, você já deve ter ouvido falar alguma vez na sua vida que nós somos seres compostos por células que contêm 23 pares de cromossomos. Então, se você pegar uma célula humana e olhar lá no núcleozinho dela, você vai encontrar 23 pares de cromossomos. Então, somos organismos diploides. Esses 23 pares, 22 tem ali o seu parzinho bonitinho. Um deles vai ser um par muito especial, porque é o par que vai determinar o sexo do indivíduo. É o que a gente vai chamar de par de cromossomos sexuais. Esses cromossomos sexuais, eles podem ser de dois tipos. E um deles é obrigatório, tem que estar lá. Então tem um cromossomo que sempre tem que estar lá, a gente chama esse cromossomo de cromossomo X. Tá certo? Já o par dele, ele pode ter duas formas. Ele pode ser igual a ele, ou seja, igual em tamanho e posição do centrômero. Eles podem ser perfeitamente, então, homólogos. Isso vai fazer com que a gente chame esse outro cromossomo também de cromossomo X. E a gente diz que esse indivíduo que possui um cariótipo, ou seja, um formato de cromossomos ali XX, vai ser o que na espécie humana é uma mulher. Um indivíduo do sexo feminino. Por outro lado, o parzinho desse cromossomo X obrigatório pode ser um cromossomo diferente dele, um pouco mais curto, que a gente vai chamar de cromossomo Y. E esse cromossomo Y, ele contém um segmento muito importante, que é o que a gente chama de gene SRY. Sex Determinating Region Y. SRY. Esse gene SRY, ele contém as informações que dão o pontapé inicial para o desenvolvimento das características masculinas. Então, se você tem esse gene SRY que fica no cromossomo Y, você vai ser um menininho. Se você não tem essa região SRY, esse gene SRY, você não vai desenvolver as características masculinas, vai ser então uma pessoa mulher, vai ser uma mulher, vai ser um indivíduo do sexo feminino. Tá bom? Então, a partir daí a gente pode já começar a pensar em algumas diferenças cromossômicas, alguns problemas que vão acontecer aí nesse meio de caminho da determinação do sexo. O que pode acontecer, por exemplo, na síndrome de Turner, o indivíduo ele tem só aquele cromossomo X obrigatório, o outro tá faltando, não é nem X nem Y, a gente chama de indivíduo X0. Mas aí esse indivíduo vai ser, aparentemente, né, vai ter as características sexuais femininas ou masculinas. E aí lembra do que eu disse pra vocês agora. Como não tem cromossomo Y, não tem gene SRY. Não tem gene SRY, consequentemente tem um fenótipo feminino. Tá bom? Agora uma coisa importante pra gente saber. Como que esse cromossomo Y vai parear com o cromossomo X se eles são diferentes? Isso acontece porque uma determinada região do cromossomo Y e do cromossomo X são homólogas. Então a gente tem uma região entre os cromossomos X e Y que a gente chama de região homóloga, que permite que eles formem um par. Mas uma região não homóloga, uma região em que o cromossomo X é diferente do cromossomo Y. E é justamente essa região não homóloga dos cromossomos sexuais que vai ser fundamental para a nossa aula de hoje. Por quê?
Se eu tenho um gene determinando uma característica na região não homóloga do cromossomo X, esse gene vai se manifestar de maneiras diferentes em homens e mulheres. E isso vai diferenciar fundamentalmente esse tipo de herança do que a gente viu até agora. Porque o que a gente viu até agora se manifesta da mesma forma, tanto em homens quanto em mulheres. Se a gente tem um gene presente na região não homóloga do cromossomo X ou na região não homóloga do cromossomo Y, a gente vai ter um tipo de herança que vai afetar o sexo de uma maneira diferente. E aí a gente vai analisar primeiro os genes que estão na região não homóloga do cromossomo X e depois os genes que estão na região não homóloga do cromossomo Y. Tá bom? Vamos pensar então numa característica que esteja na região não homóloga do cromossomo X e que seja determinada por um gene recessivo, por exemplo. Para que uma mulher manifeste essa característica, ela vai precisar ser homozigota recessiva. Ela tem lá o parzinho de cromossomo X, os dois genes, se eles forem os dois recessivos, ela vai manifestar. Agora, um homem, para manifestar essa característica recessiva, ele não vai precisar de dois, mas ele vai precisar só de um. Porque se ele tiver um único recessivo, não tem o outro dominante para inibir a expressão desse gene. Porque o outro cromossomo é Y, não é X. Não tem aquele gene. O que acontece é que, por exemplo, doenças ou alterações determinadas por genes recessivos ou presentes na região não homóloga do cromossomo X, elas vão ser muito mais comuns em homens do que em mulheres. E um exemplo muito importante disso é o daltonismo. O daltonismo, ele é uma característica recessiva ligada à região não homóloga do cromossomo X. Então, um homem, para ser daltônico, precisa de um gene para o daltonismo. Uma mulher, para ser daltônica, ela precisa ser Dzinho, Dzinho. Ela precisa de duas cópias desse gene para que ela manifeste o daltonismo. Isso vai ter uma consequência muito interessante, porque vamos supor uma mulher daltônica, ou seja, ela é XDzinho, XDzinho. Nos dois cromossomos X dela, a gente encontra o gene que determina o daltonismo. Todos os filhos do sexo masculino dessa mulher vão receber um cromossomo X com o daltonismo, vindo dela. E um cromossomo Y vindo do pai. Então todos os filhos homens de uma mulher afetada por uma característica de herança ligada à região não homóloga do cromossomo X de característica recessiva vão manifestar essa condição. Ou seja, todos os filhos de mães daltônicas, todos os filhos homens de mães daltônicas, serão daltônicos. E isso é o tipo de herança que a gente diz que ela é ligada ao sexo. Por quê? Porque ela se manifesta de uma maneira diferente entre homens e mulheres, mas ela pode se manifestar tanto em homens quanto em mulheres, apesar da probabilidade ser diferente em cada um dos casos. Agora, a gente pode ter um gene que determina uma característica que esteja na região não homóloga do cromossomo Y. O que isso vai gerar? O que isso vai produzir? Vai acontecer que somente homens possuem cromossomo Y. Então, somente homens vão poder manifestar essa característica. É uma característica que você nunca vai observar em mulheres. E como todos os filhos homens de um pai qualquer recebem sempre o cromossomo Y do pai, porque a mãe não tem cromossomo Y para dar, todos os filhos homens de um pai que tenha uma determinada característica determinada por um gene que está na região não homóloga do cromossomo Y terão essa mesma característica. Uma doença, por exemplo, determinada por um gene da região não homóloga do cromossomo Y vai ser sempre transmitida do avô para o pai, do pai para o filho, do filho para o neto, por todos os homens ao longo dessa geração, porque todos eles vão tendo uma mesma cópia daquele cromossomo Y que tem esse gene alterado, por exemplo. Por isso a gente vai dizer que esse tipo de herança que está determinada por um gene da região não homóloga do cromossomo Y é um tipo de herança restrita ao sexo. Mais pra frente a gente vai ver como determinar, como diferenciar
analisando as famílias se uma herança ela é autossômica, se ela é ligada ao sexo, se ela é restrita ao sexo. Por enquanto, vale a gente ter em mente esses conceitos que a gente trabalhou aqui. O que é uma herança ligada ao sexo, o que é uma herança restrita ao sexo, o que é uma herança autossômica. Tá certo? E como que isso vai determinando características nos indivíduos. Tudo bem? Para aprender bem esse conteúdo, óbvio, acesse o nosso site, leia os textos que a gente vai colocar lá, todo o material complementar, tudo que você puder estudar, quanto mais você puder estudar, vai ser melhor para você, mais você vai aprender, tá bom? Não esquece de curtir a nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal, avaliar esse vídeo aqui pra gente, a gente se vê na próxima aula, um abraço e até lá!